Façam todos um excepcional dia. Hoje o pessoal acordou animado aí para assistir essa aula fantástica. Eu estou aqui me comendo de curiosidade já. E eu vou ler a palavra. Ela está lá em Jeremias 31:25. E aí eu trouxe algumas versões aqui, porque muda um pouquinho, mas dá para a gente entender algumas coisinhas aí quando a gente lê outras versões, né? Eu tenho feito isso e traz é estudar a palavra mesmo, né? Não só ler, porque aí eu acho que o entendimento fica mais completo. E essa eu achei bem legal, as versões, porque fica bem completo, vocês vão ver só. Então, vamos lá. Na primeira versão tá assim: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Na outra versão tá assim: eu aliviarei os cansados e darei comida a todos os que estão fracos de fome. E na minha Bíblia, eu ganhei uma Bíblia. E aí nessa Bíblia tá assim, ó: porque saciarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. E essa me chamou a atenção. Por quê? Porque hoje em dia, como é que o povo está? Cansado. E aí todo mundo que você conversa, a pessoa está cansada, está exausta. Mas por quê? Porque todo mundo está em busca do maior desempenho. Todo mundo está em busca de se desenvolver, né? Pelo menos as pessoas que eu convivo, elas estão nessa, ou se não, as que não estão em busca de se desenvolver, estão trabalhando que nem doido. E aí acaba todo mundo cansado. Mas essa terceira versão, ela me chamou a atenção por quê? Porque o cansaço não está no corpo, o cansaço está na alma. Vou ler de novo. Porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. Então, esse desânimo que as pessoas têm é lá na alma. Hoje em dia, as pessoas querem ser produtivas, né? Elas estão querendo produzir muito, mas elas estão contemplando pouco. Então, a minha dica hoje é: vamos contemplar mais, porque o nosso descanso a gente sabe quem vai dar. Ele é o único. Jesus sabendo disso. Gente, Jeremias foi escrito há 2.600 anos. E o povo já estava cansado. Então, o cansaço não é de agora. O cansaço é de muito e muito tempo. Então, vamos buscar esse descanso. Aí a gente sabe onde, né? Aliás, não é buscar. Quem vai dar esse descanso é somente Jesus. E não é qualquer Jesus, não. É Jesus de Nazaré, como diz minha amiga Nil. Gente, hoje a gente vai aprender mais um pouquinho com o Fábio. Eu já estou com o caderno e caneta na mão aqui. Meu querido, seja muito bem-vindo. Manda ver aí. É isso aí, gente. Façam todos um excepcional dia. Oi, que palavra, hein? Não poderia combinar mais aí com essa aula do que isso aí, viu? Vamos falar a verdade, hein? E aí eu já queria começar aqui perguntando quem que tá muito ou quem que anda muito ocupado aí, ó. Quiser só levantar a mão, assim, ó. Deixa eu trocar a tela assim, ó. Quem tá sentindo que tá fazendo muita coisa. E eu acho que nesse grupo aqui, ó, quiser botar aquela mãozinha aqui do Zoom mesmo, né? Quem tiver com a câmera fechada, ou levanta a mão aí, que tá fazendo muita coisa. Esse grupo aqui é o grupo da galera que tá aí se desenvolvendo, né? Tá fazendo um monte de coisa, tá aprendendo, tá fazendo um monte de coisa, né? Tá ocupado, faz treino, levanta cedo, levanta 5 da manhã, vai, estuda livro pra caramba, às vezes tá lendo 2, 3 livros, eu faço isso também, né? É lista, né? A gente faz lista de coisas para fazer, né? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, mas
Gente do céu, na hora que eu li esse negócio no livro, e não foi um negócio que foi dado tanto enfoque no livro, mas aquilo bateu comigo, né? Bateu na minha cabeça. Eu falei, nossa, por quê? Porque eu me identifiquei, eu falei, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso, eu falei, eu fiz isso há muito tempo, eu estou fazendo isso ainda. Né? Que é justamente o nome da aula aqui, ó, movimento não é ação. O que quer dizer isso, né, minha gente? Ó, né, a Carol falou, nossa, tô curiosa, eu vi que ela falou lá nos stories também, falou, gente, isso aqui é mega simples. É muito simples. Acho que talvez a dificuldade no negócio todo, né? Não está nem na simplicidade de entender, está em a gente admitir que a gente está fazendo. A gente admitir, né, o que a gente está. Deixa eu só diminuir um pouco essa luz. Que a gente está. Qual que é o movimento que a gente está fazendo, para onde que a gente está indo. Porque isso aqui é um enganador do cérebro, né? Um enganador da nossa mente, que acontece e a gente não percebe. E aí acontece exatamente isso, né? A gente faz uma porrada de coisa, fica cansado, não vai para lado nenhum, né? Mas parece que a gente está fazendo muita coisa. Parece que a gente está fazendo muita coisa. E essa que é a armadilha, porque enquanto está parecendo que você está fazendo, você vai continuar fazendo aquilo ali. Você vai dar sequência. Falar, vou seguir aqui nesse rumo aqui, né? Tô bombando aqui, ó. Né? Aí posta, tô fazendo um monte de coisa. E aí você vai ver, passou um tempão, né? E eu tô falando isso porque mesmo nesse movimento, né, de transformação, inclusive eu vou pegar, né, eu dei uma aula no domingo falando sobre isso e eu peguei vários ganchos aí da aula que a Carol deu na semana passada que encaixaram demais, né? Com tudo isso, né? Da gente querer as coisas, né? Mas não fazer. Ela deu o exemplo lá da pessoa, fala, pô, como que você quer chegar no grupo da terceira idade, né? Você quer chegar de bicicleta ou quer chegar de cadeira de roda? Ah, eu quero chegar de bicicleta, né? Quer chegar de bicicleta, bombando lá, empinando a bicicleta, mas você tá andando hoje? Né? Não tá andando hoje, então tá só no plano. Tá no plano da pessoa, né? Mas não tá na ação. Não tá na ação. Então, qual que é o grande lance de toda coisa aqui? O negócio é o seguinte, né? Então, movimento e ação, né? Parece, quando a gente fala assim, a impressão que dá é que, inclusive, é a mesma coisa, né? A impressão que dá é a mesma coisa. Então, assim, o que é movimento? Vamos entender, né? Movimento, isso aqui que a gente está fazendo é um movimento, né? Nós estamos no movimento, a gente se junta aqui, estamos fazendo um movimento juntos, então todo mundo está, né? Então tem esse lance, né? O movimento de você andar, né? De você caminhar, de você fazer coisas, né? De você se deslocar, vamos dizer, isso é movimento. Eu estou me mexendo aqui e tal, isso é movimento. A gente se juntar aqui, vamos andar numa mesma direção, vamos nos ajudar, isso aqui nós estamos gerando um movimento. Mas, de fato, né, o que faz, o que traz o resultado? Né? A gente faz listas, vamos fazer as listas das coisas da nossa semana. E, ó, gente, assim, ó, entenda, o movimento é ruim? Não, o movimento é excelente. O movimento é excelente. Né? A gente tem que fazer. Melhor que ficar parado, inclusive, né? Muito melhor que ficar parado. Porém, o movimento em si não traz o resultado. Então, o que a gente tem que entender? Qual que é o grande lance? Olha como começou a história no livro, né, que eu estava lendo. O livro de onde eu ouvi esse termo é o livro dos Hábitos Atômicos, que é um livro sensacional, inclusive. Deixa eu só fechar que acho que tem microfone aberto aqui. Vou zerar geral aqui, ó. Pronto. Pronto, resolvido. Então, o livro Hábitos Atômicos, eu recomendo para vocês, esse livro é sensacional. Assim como o Força do Hábito, né? Então, livro sensacional, dá várias dicas ali para quem quer começar a botar as coisas em prática, parar de procrastinar. Vou soltar algumas delas aqui que para mim fizeram todo sentido. Né? Não são novidade, mas sempre bom, né? Muitas delas não são novidade, mas sempre bom ouvir de novo. Mas o grande lance que foi a história é isso, né? E que isso foi um termo que veio dele, do autor, né? E aí ele comentando isso, ele comentou, e a história começou assim, que um professor no curso de fotografia, ele no primeiro dia de aula ali do semestre, ele dividiu a turma em duas, né? Então a metade direita da sala ia ser avaliada no final do semestre
pela quantidade de fotos que eles estavam fazendo, que eles fariam. Então, vamos supor, fez 100 fotos, é 10. Fez 80 fotos, é 8, né? Bem assim, proporcional. Então, ia ser a quantidade de fotos. Então, teria que fazer ali a quantidade máxima durante todo o semestre, e no final ele seria avaliado por isso. A metade esquerda da sala, ele ia avaliar pela qualidade da foto. Então, eles não precisariam tirar centenas de fotos, eles precisariam tirar uma única foto que fosse excelente, né? Que tivesse um bom resultado. Olha, e aí, né, só nessa história aqui, no final dela se explica tudo, assim, né? Fica entendido tudo esse lance do movimento e da ação. O que aconteceu? Né? Passou o semestre, chegou no final do semestre, quando ele começou a avaliar as fotos, ele ficou intrigado, porque a hora que ele foi ver, né, ele começou a avaliar, ele percebeu que as melhores fotos tinham saído do grupo que tinha feito mais fotos. Saiu do grupo que tinha tirado a maior quantidade de fotos. Enquanto o grupo que estava focado em tirar as fotos com melhor qualidade, só entregou foto muito meia boca, assim, que não tinha como, assim, não tinha como passar aquilo ali, né? Não tinha a qualidade que deveria ter pela pessoa ter ficado focada naquilo. Então vamos lá, o que dá para a gente tirar, tanta coisa dá para a gente tirar dessa história aqui. Então, primeira coisa, o que aconteceu? Aqueles que tiraram a maior quantidade de fotos, eles foram fazendo testes. Então, eles foram testando, foram tirando. Então, testou a revelação lá na câmera escura, testou posição, testou o foco, testou um jeito de tirar, testou a distância, foi testando, foram tirando foto. E aquilo ali foi gerando, cada foto que eles foram tirando, foi gerando um ajuste, né? Um novo ajuste. Aí percebe que isso foi dado no primeiro dia de aula do semestre. Falou, então vocês tirem o máximo de fotos, pô. E ali eles começaram a fazer. E aí o que aconteceu? Pô, se a gente está falando do primeiro dia de aula do semestre, né? Então vamos tomar por base que eles não tinham a instrução, talvez, necessária para fazer isso. Mas, né, eles começaram a fazer testes, começaram a buscar e tirar. E cada vez que eles foram fazendo, aquilo ali foi sendo ajustado. Enquanto que o grupo da qualidade começou, que se aprofundou na pesquisa ali, como que eu tiro uma boa foto, né? Qual que é o melhor foco? Eu vou estudar. E livro, né? Pega lá, vai começar a pesquisar e vai fazendo, talvez eles tenham, né, claro, tirado alguma quantidade de fotos, mas não como aqueles que estavam sendo avaliados pela quantidade, né? Foi dada essa missão para eles, vocês tirem em quantidade, então, só que lógico, você está num curso de fotografia, você está tirando em quantidade, né? Então você pega a mesma coisa em qualquer profissão, gente. Então, você vai pegar um fotógrafo ali, você vai pegar o que tirou mais fotos, será que... E não necessariamente, né? As fotos deles vai ter mais qualidade, mas né, ele tendo mais experiência ali, né? Mais tempo de giro ali, com certeza ele já experienciou, já testou mais coisas. Se ele foi tentando se aprimorar, com certeza ele tem muito mais coisa do que aquele que é mais novato, né? Isso é em qualquer profissão, né? Seja um músico, seja em qualquer profissão, seja no escritório, enfim. E aí foi exatamente isso que ele percebeu. Então, o que aconteceu? Aqueles que ficaram na teoria, né, no aprendizado teórico ali, para tirar as melhores fotos, eles não conseguiram o melhor resultado. E aí o que fica muito claro nisso aí, né, do lance do movimento da ação, que nossa geração de hábito, né, falando do livro dos hábitos atômicos, a nossa geração de hábito, o que acontece? Uma das coisas que ficou claro, que assim, o hábito, ele não é gerado pelo tempo. Então, muita gente, ó, isso é uma coisa que as pessoas têm na cabeça, né? Fala assim, quanto tempo leva para você implantar um hábito? Né? E essa pergunta está completamente errada. Porque não é quanto tempo leva, é quantas vezes leva para você gerar um hábito, para você criar um hábito. O hábito, para ele ser criado, né, para que a coisa comece a acontecer, você tem que fazer a maior repetição. Cada vez que você vai repetindo aquela mesma função, aquela mesma ação, aquilo ali é o que vai reforçando, que vai lapidando aquilo dentro da sua cabeça. Não é o tempo. Porque percebe no lance das fotos, ó, os dois grupos tiveram os mesmos 6 meses e os dois grupos ficaram olhando ali para a mesma coisa, né? Só que um fazendo e o outro estudando. Então,
A hora que eu percebi isso aí, o que que aconteceu? Eu falei, cara, eu estou fazendo esse movimento em um monte de coisa, porque agora acho que talvez venha um grande gancho. E tem tudo a ver com perfeccionismo, tem a ver com a gente, com procrastinação, é, tem a ver com uma porrada de coisa, né? Com evitação da dor. Porque é o seguinte, quando a gente fica só no movimento fazendo as coisas, né, parece que a gente está andando para algum lugar. Parece, né? Parece. Então, eu vou dar exemplos aqui de movimento e de ação para vocês verem que fica bem claro para vocês, né? Por que que parece? Porque, pô, eu estou fazendo muita coisa, né? Parece que eu estou naquele caminho de chegar onde eu quero. Então, fiz uma lista das coisas que eu tenho, né? Eu tenho feito, né? Pô, a Carol colocou no grupo lá, e isso tem me ajudado demais. Tem me ajudado demais, assim, ó, né? Por que que tem me ajudado demais? Porque eu fazia isso, mas eu fazia de um jeito muito mais complexo, né? A simplicidade de você, você simplesmente faz a lista lá com 25 itens para você resolver na tua semana. E não importa se você resolve um, se você resolve 25, se você acrescenta mais 10, né? Faça a lista, porque isso aí vai dar uma direção para tua mente ali, do que você tem que fazer. Isso é excelente, mas isso é movimento. Fez a lista? Movimento. Ah, fui lá e resolvi uma coisa daquela lista. Aí é ação. Aí vou dar um outro exemplo, né? Então, ali, isso que eu falo, gente, não confunda que o movimento é ruim, só não deixem ser enganado por ele. Vou falar qual que é o engano que o movimento causa na tua mente aí. Então, comprei um livro. Comprei um livro, inclusive recomendo a vocês, comprem esse livro aqui, ó, que ele é excelente. Esse livro aqui. Comprei um livro, é o quê? É movimento. Movimento, certo? Li o livro. É ação ou é movimento? Quem que se arrisca aí a responder? Se eu ler o livro, é ação ou é movimento? Se quiser Eu escrever. acho que é movimento. Também acho que é movimento. Movimento. Eu acho que eu até dei esse spoiler, né? Ontem Foi muito claro. movimento. Então, ó, é muito claro, talvez é muito claro a gente agora aqui, ó. Mas tô com a Bíblia aqui, né? Você falou, é que não deu tempo, eu queria pegar na minha, depois eu vou achar aqui o Jeremias aqui, ó. Ler a Bíblia. Eu tava conversando com uma pessoa essa semana aqui, tô lendo a Bíblia, tô lendo, me manda um negócio. E o cara falando de várias coisas ali que você vê que fala, puta, o cara que tá lendo a Bíblia, amém, mas nessas dúvidas que ele tá faltando uma coisa aí, além da leitura. Então, ler o livro, movimento. Colocar em prática as coisas que estão no livro, ação. Colocar em prática ação. Eu vou lá, eu faço um planejamento aqui de treino para mim. Vou na academia, faço a matrícula. Movimento. Quando eu treino, é ação. Porque, gente, eu tô falando isso aí, porque é muito fácil a gente começar a fazer muitas coisas, começar a listar coisas, começar a fazer planos, começar a fazer um monte de coisa, ler um monte de livro, inclusive, fazer um monte de curso. E aí, por que eu falei da obesidade mental? Porque ó, eu já fiz curso para um caramba, fiz muito curso mesmo, né, de muito tempo para cá. Li muito livro, né, li bastante coisa, né, em vídeo, assisto muita coisa. E aquilo vai, ó, se acumulando na minha cabeça. Quero mais esse conhecimento, quero mais essa coisa aqui, quero mais isso aqui. E isso aí só causa um prejuízo na tua cabeça. Porque parece que você está fazendo muita coisa. Parece mesmo. Só que né, isso não é ação e isso não traz resultado. Então é a mesma coisa de você fazer um planejamento de fazer uma dieta, fazer um planejamento de emagrecimento, fazer um planejamento de treinamento, se matricular na academia, comprar o livro. Isso tudo é movimento e é muito bom. Se você não faz esse primeiro passo, né, pô, você não vai dar os próximos. Mas isso só está enganando seu cérebro. Por quê? Porque quando dá essa impressão para você de que você está fazendo muita coisa, e de que você está no caminho, primeiro, você se engana e você continua fazendo. E você continua fazendo. E, inclusive, acha que está abafando, fala, mano, tô arregaçando, tô fazendo aqui um monte de coisa. Porém, né, você não tem o risco de fracassar enquanto você está só no movimento. Olha que louco. Porque se você pega né, a fotografia, que foi o exemplo ali, eu estou só na teoria, né, estou só estudando, estou estudando fotografia, estou pesquisando como fazer a melhor foto aqui. Estou pesquisando, estou estudando tudo sobre isso, mas eu não estou tirando foto,
Eu não estou me arriscando a fracassar, porque eu tiro a primeira foto, ficou ruim, ficou uma porcaria, essa aqui não deu, ficou desfocada. Para ir aprimorando aquilo que eu estou fazendo, né, não vai resolver. Não vou criar o hábito, não vou aprender a fazer aquela ação e não vou ter resultado. Não vou ter resultado. Todo resultado vem de uma ação. Vem de uma ação. Então, quando a gente fica só no movimento, isso é um baita de um enganador. Porque ele está fazendo exatamente isso. Ele está deixando você ali, ó, e o seu cérebro ele vai, inclusive, te incentivar a fazer isso. Então, quando a gente fica, né, nesse movimento de fazer muitas coisas, gente, muitas coisas, eu tô falando porque na hora que eu vi isso, eu falo, cara, eu tô fazendo isso demais, eu fiz isso demais. Inclusive, minhas listas, muita coisa que às vezes está na lista, é um movimento dentro do movimento. Presta atenção. Boto na lista, comprar o livro. É um movimento dentro do movimento. Tem que fazer? Pô, tem que fazer. Porque se você não compra o livro, você não vai começar a ler, certo? Mas fica atento nisso, né? Porque senão fica sempre parecendo, preciso do próximo curso. Eu falo porque eu fiz isso muitas vezes. Preciso do próximo livro, preciso do próximo conhecimento. Preciso do próximo conhecimento para vir aqui dar uma aula. Não, cara, peguei uma expressão do livro e falo, cara, esse negócio aqui dá uma aula. E já é a segunda que eu estou dando isso aqui, porque isso aqui, para mim, chocou, parece... E é simples demais isso aqui, ó. Isso é simples demais, ó. Eu falei, não tem nada de extraordinário, né, nisso aqui. Mas é só o entendimento de que se a gente fica no movimento, a gente não vai ter resultado. A gente só vai ficar no planejamento e parece que a gente está fazendo um monte de coisa. Isso é um baita de um enganador. E para mim fez mais sentido porque eu estou estudando, né, as 16 leis do sucesso do Napoleão Hill. E também nesse livro, e fora esse do Hábitos Atômicos, que ele também fala uma outra coisa. Então eu quero falar de uma coisa aqui que, né, para dar uma direcionada. Eu normalmente não tenho, né, não tenho trazido nada assim, né, não fico mais montando roteiro assim de aula, né? Eu venho muito no que vem na minha mente aqui, né, dentro do que eu estou estudando, que eu acho que rola mais fluido. Mas eu anotei bastante coisa até dessa aqui, porque eu achei que tinha umas coisas bem pontuais. Deixa eu dar uma relembrada aqui, né? Então, né, vou entrar já um pouco nesse lance assim, ó, né, a gente entendeu agora que o problema, né, a armadilha, entender como sair, e inclusive até por que ela se forma, né? Então, tem um porquê dela se formar desse jeito, né? Porque a gente, da gente ficar se enganando, né? Pô, quanto que isso aí talvez não reduza a minha dor, né? Fala, pô, né, não estou parado. Você fala, não estou parado. Mas no fim você está ali. Sabe o que acontece? O que é o movimento? É como se estivesse correndo na esteira. É como se estivesse correndo na esteira. Você corre, você fica cansado, você sua pra caramba, mas você não sai do lugar. É correr na esteira. Movimento sem ação é correr na esteira. Acontece tudo ali, mas você não sai do lugar. Mas eu vou ter resultado da corrida. Pô, o resultado da corrida você tem, mas você não sai do lugar. Entende? Onde eu tô falando, se você está fazendo alguma coisa é porque você quer fazer uma mudança, quer fazer uma transformação, né? Foi o que a Carol falou semana passada aqui. Tem a melhoria, tem a mudança e tem a transformação, né? A melhoria, o que que é, né? A melhoria fala assim, eu quero mais dinheiro. Mas, pô, R$ 1 é mais dinheiro, né? Tô com a dor de cabeça, passou, fiquei melhor, tô melhor aqui, ó. Melhorei, né? A mudança, fala, você muda, né? Mas se você não fica esperto, inclusive, nunca quebre, ó, anota isso aí, ó, nunca quebre um hábito mais de uma vez, seguida. Isso é um baita de um risco. Nunca quebre um hábito mais de uma vez, porque você quebrou ele segunda vez, o risco de você parar é muito grande. Isso aí é a mudança. É a mudança. Quem só muda, acontece isso aí, ó. Mudei meus hábitos aqui, ó, né? Se você só mudou, se você não fez a transformação aí, não criou um novo estilo de vida, não criou hábitos, né, e reforçou eles, é muito fácil, porque é assim que funciona, é uma trilha neural na nossa cabeça, é igual a trilha na mata. Isso aqui eu já falei isso em várias aulas, várias vezes, mas sempre vale repetir. Você abriu a trilha na mata, se você passa uma vez lá, o que vai acontecer? A mata vai se fechar. Se você está passando constantemente, ela vai sempre se manter aberta. Você vai reforçando a trilha. Você parou de passar ali, ela se fecha. Nosso cérebro é a mesma coisa. Você abriu uma trilha ali, no começo, ela não está tão reforçada. E isso fisicamente, tá? Fisicamente, inclusive tem um nome que eu não sabia, que chama-se, anota, é PLD, ó, potenciação de longa duração. Isso aí quando você começa a gerar uma ação, né, os seus neurônios começam a disparar juntos.
Então, né, em cada área do cérebro ali, né, então o músico dispara numa área específica ali, os neurônios que geram movimento. O matemático dispara numa outra região ali, aqueles neurônios juntos geram movimento. Isso aí chama-se potenciação de longa duração. Ele começa, quando você começa a entrar em ação, ele começa a disparar. Cada vez que você dispara, ele vai reforçando aquilo ali, você vai melhorando os movimentos, né? Então, vai aprender um instrumento, vou aprender um instrumento. Como que eu vou aprender a tocar um instrumento só na teoria? Se eu não pegar o instrumento, eu não disparo esses neurônios necessários para fazer, para tocar. Eu fico muito bom na teoria, mas na hora de tocar mesmo não sai nada, né? O que é? Movimento e ação. Movimento e ação. É a prática. Então, entendam isso, né? O quanto que o nosso cérebro fica evitando a dor. A gente fala, eu vou lá só fazer um movimento, né? E você não corre nem o risco de fracassar. Continue. Continue. Então, fique esperto, né? Fique esperto. A Nil sempre fala aí, né? Não deixe o teu cérebro te dominar aí, ó. Então, fiquem espertos com isso aí, porque é muito fácil a gente ser dominado por ele e ficar achando que precisa da próxima coisa, da próxima teoria e da próxima lista, e não entre em ação. Então, né, até porque eu falei, eu anotei várias coisas aqui, eu vou encaixando elas aqui, né? Que a gente fala muito, inclusive, de desbloqueio, né? De desbloqueio, tá? Todo mundo tá cheio de bloqueio. Como que você desbloqueia? Sabe como que você desbloqueia? É gritando, pode ser, né? Repetindo, mas é fazendo. Como que você vai desbloquear o negócio? Fazendo. Como é que você vai desbloquear para a sua comunicação? Falando. Falando, fazendo. Como é que você vai desbloquear aí a sua necessidade de aprovação? Vai lá e desagrada alguém, pô. Desagrada alguém. É fazendo, gente. Não tem jeito de você desbloquear nada se você não fizer. É um desbloqueio. É virar uma chave ali no cadeado. É assim que você desbloqueia o cadeado. Você bota a chave lá e ação, vira. Começa a fazer. Se você não começar a fazer, ficar só aí na teoria, não vai resolver nada na tua vida. Você vai ficar sempre achando que precisa da próxima coisa. Isso aí é uma enganação. E aí eu falei que eu tô, né, estudando, voltando isso aqui, estou estudando as 16 leis do sucesso aí do Napoleão Hill, aprofundando bem. E aí para mim começou a ficar mais claro uma coisa assim, coisa que eu sempre ouvi, né? Ouvi muito, já vi muito assim sobre propósito e sobre identidade, né? E para mim eu confesso que não tinha ficado claro isso, talvez até esse momento, né, de começar a aprofundar nisso. E isso talvez seja o maior, a melhor maneira da gente sair desse lance de ficar só no movimento, né, sem ação. E, de novo, não levem que o movimento é ruim, tá? Porque senão você para até de se movimentar. Não, o movimento é excelente, mas sem ação, você está só se enganando. Por que eu estou falando do lance do propósito e da identidade? Para mim, tá? Eu não sei para vocês, mas para mim ficou muito tempo um negócio muito assim, nossa, eu preciso descobrir o meu propósito, eu preciso, né, saber minha identidade, eu preciso... E aí fica parecendo que eu tenho que ouvir alguma coisa aqui, eu tenho que ver, eu tenho que ter um sinal, alguma coisa aqui que... eu vou clarificar meu propósito e tal. Fica uma parada muito mística, tá? E assim, ó, então vamos deixar o negócio prático hoje aqui. Vocês estão afim de ouvir esse negócio para deixar prático? Ó, bem simples e prático, né? E aí é uma coisa que eu comecei a treinar, né, com uma pessoa que eu ando, que ela começou a me instruir nisso e que tem me ajudado muito, né? Que é o lance da intuição. Então eu vou conectar tudo aqui, né? A gente acha que intuição é um negócio muito também, né? Fala intuição, mediunidade, enfim, né? Como pode chamar isso, mas é simples, gente. É simples, tem que ficar me concentrando aqui, não. As coisas vêm na nossa mente, é a gente quem fica tirando, por conta do jeito que a gente tem, né, de pensar. Então, a gente tem ali já, né, pensamentos rolando na nossa cabeça ali, né, tem coisas acontecendo ali que ficam no automático, que é o que nubla da gente se conectar com a nossa intuição, mas ela já está lá. Então, entenda o seguinte, então vamos entender qual que é o lance do propósito definido, né? E Napoleão Hill fala disso, né? Para você, a primeira das 16 tenha um propósito definido. Fala, pô, mas então o propósito, ele já existe ou eu tenho que definir ele? Porque
Porque você fica, eu tenho que definir meu propósito. Então, vamos lá. Toda vez que vem um desejo para você, né, todo mundo tem um desejo. Tem um desejo. Né? Pô, tem desejo de várias coisas. Às vezes tem desejo por comida, às vezes tem desejo por bebida, por qualquer coisa. Né? Mas tem um desejo em você, tem um desejo dentro de você, que fala com você, e aí também tem muita intuição, e fala assim, ó, você, que é o que vai, é o que te dá vontade de fazer, fala, cara, eu queria ser isso, cara, eu queria ser músico, mas eu sou advogado. Eu fui ser advogado, porque me falaram que, né, era melhor eu ser advogado aqui, porque, né, aí eu vou, faço uma boa faculdade, né, arrumo um bom emprego, para ter um bom salário como advogado, mas eu queria mesmo era ser músico, e tá dentro de você que você queria ser músico, né, tem um desejo ali dentro. Mas, ao mesmo tempo, tem ali aquele puta mão de pensamento que fala que é difícil, que não sei o quê, mas tá cheio de músico que ganha dinheiro pra caramba, né? Muitos ainda, que ganham muito mais do que muito advogado, inclusive. Ó, eu tô falando músico, advogado é um exemplo X, tá? Qual que é, gente? Mas a questão é que existe um desejo, existe alguma coisa que queima no seu coração aí. Existe alguma coisa. Quando existe um desejo, entendam, desejo é Deus falando com vocês, através do seu desejo. Através do seu desejo, daquilo que queima no seu coração. E aí a gente fica deixando. Então, quando a gente fala de um propósito definido, o que é um propósito definido? É você pegar aquele desejo ali que tem, aquilo que queima no seu coração, assim, ó, fala, cara, isso é o que eu tenho que fazer. E aí você bota realmente no papel. Porque você tem um desejo definido, é você ter o desejo e criar um plano para que aquilo aconteça. Um plano para que aquilo aconteça. E o negócio do plano, ó, olha como vai tudo se encaixar, olha que louco, né? Quando a gente fala do movimento da ação, fala assim, pô, tá bom, Fábio, então eu defini o meu, eu já sei, então eu já sei o que é, porque eu tenho um negócio mesmo que queima no meu coração aqui, que, putz, cara, que eu queria fazer, por exemplo, tem uma colega minha de escola, que ela, se eu não me engano, ela era advogada mesmo, né? É colega mesmo, você é meio afastada, né? Eu falo porque eu vejo ela nas redes sociais assim, e ela largou a profissão, agora o negócio dela, ela faz mandalas. Olha que louco. Ela faz mandalas, ela faz uns cursos, ela dá uns cursos de meditação, tudo. Ela largou o que ela queria fazer, foi fazer que era o desejo dela, né? Mas, putz, quanto que talvez isso não tenha sido um conflito na cabeça dela lá no início, né? Então, o seu propósito, né, para você ter um propósito definido, então, vê o que você realmente deseja. Por que acontece? A gente às vezes pega lá e tem um desejo, mas aí fica um negócio que fica assim, ó, nossa, cara, isso é muito difícil, tá muito longe. Tem um exemplo do cara falando assim, pô, eu quero abrir uma pizzaria. Aí ao invés de você simplificar, fala, tá, então o que que é o próximo, o que que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Né? Não, o cara começa a pensar assim, fala, pô, eu tenho que abrir uma pizzaria. Putz, tá, mas para abrir uma pizzaria, eu vou ter que abrir um CNPJ, vou ter que alugar um lugar, vou ter que ter um forno, vou ter que contratar um pizzaiolo, eu vou ter que aprender, vou ter que saber onde que eu guardo os ingredientes, ter que definir um cardápio, não sei o que, começa a virar um bolo, cara, ficou difícil. Não vou fazer. Tá difícil demais, imagina, vai tá difícil demais abrir esse negócio aqui. Então, puta, dificultou, o que que o seu cérebro faz? Deixa para lá. Ou procrastina, porque vai ter uma puta de uma dor, né? Você começa a perceber. Mas, ó, tudo que você construiu até hoje também foi assim. Fez uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. Né? Só que quando você define um propósito na sua cabeça, você fala, eu quero aquilo, eu quero aquele objetivo, você, né, começa talvez vir um plano muito grande, muito mirabolante de como chegar naquilo ali, e aí é o que desanima, e as pessoas ficam onde elas estão mesmo. Ou elas ficam só no movimento, só no papel, né, daquilo ali, e daqui a pouco largam, ou elas continuam fazendo o que elas estão fazendo mesmo, porque afinal já está mais fácil, já está mais, né, já está mais certo para mim aqui, né, já é mais comum isso aqui, né, já não tem mudança. Então, gente, propósito definido. Propósito vem no desejo. Deus fala com vocês através de um desejo. Ele te dá um desejo. O desejo já está em vocês. Tem alguma coisa que queima no teu coração. E se tem alguma coisa, se ele está falando alguma coisa com você que queima no teu coração, é porque dá certo. É porque dá certo. Só que se você não entrar em ação, não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Deus não tem braços e pernas a não ser os nossos. Então entendam isso aí, né? Entendam não, porque isso aí, né? Isso é óbvio, né? Então, se conscientizem disso aqui. O lance nosso aqui é elevar o nosso nível de consciência. E aí,
o grande lance para a gente caminhar nesse sentido é o que é a identidade, que é outra coisa também que não ficava clara para mim até eu entender isso. Então, o que é identidade, gente? O que é identidade? Olha que louco. E olha como isso vai ajudar vocês a caminharem na direção do que vocês querem. Identidade simples, é simples, 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 assim, ó. O que é uma identidade, né? Também não é um negócio que vai cair do céu, que vai falar, nossa, não, assim, ó, é simples. Se você quer se tornar alguma coisa, então o que você quer ser? O que você deseja aí? Para onde você quer ir? Quem você quer ser? Então, por exemplo, eu defini, eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. Eu fiquei muito nisso, eu meditei muito sobre isso e eu comecei a perceber um movimento que eu faço há muito tempo já, só que agora, tendo mais conhecimento das coisas, começou a ficar mais claro e eu falei, cara, é isso. Então, o meu propósito é elevar a consciência das pessoas, utilizando as ferramentas que eu utilizo para sair das piras que eu tenho, das coisas que eu, né, das travas que eu tenho. Então, é ajudar as pessoas a levar a consciência delas. É isso. E eu vou fazer isso onde eu estiver, seja, né, seja aqui numa aula, seja dentro da minha empresa. Hoje eu tenho uma empresa de reformas. E aí eu olhando, eu falo, cara, não é que eu queria trabalhar com reformas, com obras. Eu queria trabalhar com gente. Né? Eu queria trabalhar com gente. Porque eu faço isso com os caras que estão na obra, eu faço isso com os clientes que eu estou ali, eu faço isso com o pessoal que trabalha junto comigo. Eu vou ajudar essas pessoas a levar consciência. Inclusive, estava a Yane aqui, não sei se ela tá aí, ó, trabalha comigo. Cara, é isso, entende? Então, esse é o meu propósito. E aí, o que que é a identidade? Identidade é eu querendo ser essa pessoa que faz isso, o que que eu faço? Eu penso, como eu vou fazer isso? Como que eu vou ajudar as pessoas a elevar o nível de consciência delas? Né? Então, primeiro, eu tenho que ser uma pessoa com um nível de consciência elevado, em todas as esferas. Eu tenho que ser uma pessoa que fala poderosamente, porque senão como é que eu vou conectar com as pessoas? E aí eu começo a olhar essa pessoa, então eu pego essa pessoa. Então, eu vou dar um exemplo mais simples. Eu tô fora de forma aqui, eu quero entrar em forma. Então, eu crio essa identidade primeiro, né? Eu boto essa identidade na minha cabeça. E eu começo a agir como uma pessoa que já tem essa identidade. Então, se eu estou fora de forma e eu quero chegar naquele objetivo daquela pessoa em forma, daquela pessoa que tem saúde, que está saudável, que está, a Niro, que, por exemplo, está correndo, o que que eu faço? Porque isso que é modelagem. O que que eu faço? Eu penso como sendo aquela pessoa. Então, na hora de eu fazer uma escolha, eu faço, peraí, se eu sou uma pessoa, né, que quero entrar em forma, uma pessoa que, né, que tem uma rotina, que tem uma boa saúde e tal, o que que ela faz nessa hora de fazer essa escolha aqui, ó? Surge duas opções para mim aqui, ó, eu ficar parado ou eu ir fazer um exercício. O que que essa pessoa escolheria? Eu vou escolher o que essa pessoa escolheria. Isso é uma identidade. Eu escolhi uma identidade para mim, de acordo com o meu propósito definido. Fábio, se você quer falar poderosamente com as pessoas, você quer levar o nível de consciência das pessoas, o que você tem que fazer? Pega o livro, movimento, lê, pratica, ação, aprende com o negócio. Agora compartilha com as pessoas. Toda oportunidade que surgir para mim, eu vou abrir a boca e vou falar. E cada vez que eu for falando aqui, eu sei que a minha comunicação vai melhorando. Cada vez eu vou me desafiando, porque eu vou trazendo isso aqui, eu vou melhorando a minha comunicação. Então, o que que eu faço? Cada vez que eu tenho que fazer uma escolha, o que que eu vou escolher? Eu vou escolher por aquilo que vai gerar aquela minha identidade. Essa pessoa que fala poderosamente, essa pessoa que tem um nível elevado de consciência, o que que ela faz? E aí, cada momento que se apresentam opções para mim, eu já sei o que escolher. Porque senão é muito fácil, né, de eu sair fora. Eu quero estar em forma, quero estar com a saúde em dia, aí eu saio, vou no rolê, lá tá todo mundo bebendo, putz. Aí é mais fácil eu não beber, porque essa é a identidade que eu escolhi para mim. A identidade você escolhe a identidade que você quer. Você escolhe a identidade que você quer. Só que se você não tem claro na sua cabeça um propósito, e o propósito você define com base no seu desejo, se você não tem claro qual a identidade que você quer, cara, você fica completamente perdido. Aí você fica fazendo lista, fica lendo um monte de livro, fica buscando um monte de curso, fazendo um monte de coisa para tentar se achar. E aí é que gera ansiedade na vida das pessoas. O que que é ansiedade, cara? A pessoa não vive a vida que ela veio para viver, ela não é quem ela deveria ser, ela faz aquilo que ela não gosta, anda com gente que ela não gosta, e fica, inclusive, tentando agradar essas pessoas que ela não gosta, para tentar ser aceita. Que isso é uma outra coisa que
né? A gente falou de bloqueio aqui. Quando a gente tem essa necessidade de aprovação, o que que acontece? Necessidade de aprovação é o seguinte: você cria uma imagem para você e as pessoas criam para elas imagens, né? Elas criam imagens delas mesmas muito melhor do que elas, na verdade, elas são, né? Então, todo mundo quer ser uma pessoa boa, quer ser uma pessoa legal, quer ser uma pessoa agradável, quer ser uma pessoa caridosa. E eu falo porque eu percebi isso na hora de fazer a roda da vida. É muito fácil ali, todo mundo vai fazer, vou fazer minha roda da vida, você dá uma nota muito mais alta do que você está ali naquela esfera ali. Ó. Pode prestar atenção. Pode prestar atenção. Você vai dar a notinha lá, mas se você for observar mesmo com verdade ali, às vezes sua nota não tá boa naquilo ali, mas às vezes é um 3, você dá um 4, às vezes mesmo estando baixo, você sempre dá uma aumentadinha. A gente sempre acha que está melhor do que o que a gente está de verdade, né? E aí, essa imagem que a gente cria da gente, o que que acontece? O que que é necessidade de aprovação? Você fica querendo, né, pegar essa imagem aqui e fica querendo que as pessoas confirmem para você que é verdade, que essa sua imagem é assim mesmo. E aí você fica tentando fazer de um jeito, né, para mostrar isso para as pessoas. E aí você fica tentando agradar, porque você quer que a pessoa confirme aquela sua imagem ali, que você tem de você mesmo. Só que a pessoa não te vê do mesmo jeito que você. Olha que louco. Olha que louco. E aí a gente fica usando daquela imagem, daquela necessidade de aprovação, e fica vivendo em cima daquilo ali, ó, e não vive quem a gente é. Só que olha o tanto de conflito que a gente está falando aqui, ó. Olha o tanto de conflito. Por isso que as pessoas ficam nessa pilha de ansiedade ou de depressão, porque elas não vivem o que elas vieram para viver. Ficam vivendo uma vida que não é a delas. Ficam vivendo num corpo que não é o dele. Simplesmente porque entrou numa pilha aqui de ouvir todo mundo, de ouvir tudo, e não fez o que tinha que fazer. Não entrou em ação para fazer aquilo que tinha que fazer. E às vezes não entra em ação, por que que não entra em ação? Por um monte de bloqueio, né? Por que eu estou falando de bloqueio? Porque são os bloqueios que bloqueiam você de entrar em ação. São os bloqueios que bloqueiam você de entrar em ação. Olha só que louco, olha quanta coisa, né, que começa a acontecer dentro da cabeça da gente e a gente só não se conscientiza. Então, o que que eu estou fazendo aqui, o que eu quero fazer aqui hoje? Estou praticando isso, né? O meu propósito definido é minha identidade. Quero ser o cara que vai trazer consciência para vocês. Por que que eu trouxe um tanto de coisa diferente aqui, ó? E principalmente que movimento não é ação. Porque todas essas coisas que eu fui falando aqui, ó, são coisas que vão, ó, começando a trazer consciência para vocês. Consciência para vocês. Então, fazer um plano de corrida, movimento, ó, que a Nil está fazendo aqui, ó, tá correndo, ela já está em ação. Isso é o que vai trazer resultado para ela. Ela só ficar no plano não vai trazer resultado. Não vai trazer resultado. Quero escrever um livro. Estou planejando de fazer um livro. Coloquei várias ideias ali no papel de escrever um livro. Isso ainda é movimento. Quando você pega, senta, escreve o capítulo do livro, você entrou em ação. Porque fica aparecendo, gente. Então, ó, cuidado com as armadilhas. Cuidado com as armadilhas aí que a tua mente coloca para você. Muito cuidado, né? E para fechar assim, né? Tudo isso, inclusive já falei coisas aqui que a gente pode transformar, inclusive, em tarefas práticas. E eu aconselho vocês a fazer isso, tá? Eu estou, inclusive, já, né, como eu estou estudando aí, né, me aprofundando agora nesse lance das 16 leis, eu estou pensando aí, talvez, fazer uma série aí de lives, de aula, sei lá, de algum jeito para já compartilhar isso aí também. Então, pegar, já praticar, já ensinar vocês aí. Que é uma coisa que, né, até a Aliciane me perguntou esses dias, como é que você estuda um livro? Eu falei, Aliciane, eu leio o livro, eu já pego aquele negócio ali, já começo a praticar e eu já transformo aquilo numa aula, porque para mim, eu compartilho, eu faço stories, porque aquilo ali já me vira uma chave na minha cabeça. Então, essa é a minha forma de estudar um livro, por exemplo. E aí, tô pensando nisso aqui, talvez a gente fazer né, se vocês toparem aí, quiserem fazer essas 16 leis de sucesso, inclusive, né, eu tô com ela, deixa eu ver se está aqui. Ficou no meu caderno. Mas eu anotei ela numa lista aqui porque para poder decorar. E aí eu vou até compartilhar aqui, vou ler para vocês aqui as 16 leis, que elas são bala também para vocês verem. Então lá. Lei 1. Crie um propósito definido. Ou seja, se você não sabe para onde você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar só em movimento aí, não vai para ação nenhuma. Lei 2. Crie um grupo de mente mestra. Olha aí onde nós estamos aqui. Olha que nós estamos, que legal, né? Já estamos num grupo de mente mestra aqui, ó.
Lei 3, desenvolva a autoconfiança. Se você não é você mesmo, como é que você desenvolve a autoconfiança, amigos? Como é que faz? Não desenvolve. Lei 4, desenvolva o hábito da economia. Isso aqui é importantíssimo. Tá falando já de finanças. Lei 5, desenvolva a iniciativa e a liderança. Lei 6, explore sua imaginação. Explore sua imaginação. Lei 7, alimente seu entusiasmo. Cara, tem tanta coisa para falar dessas coisas. Vou falar rapidinho aqui, porque já vai. Falta 7 para 6. Olha como é louco o negócio do entusiasmo. Mais um outro negócio para desbloquear aí, ó. Entusiasmo e imaginação. E isso é bem legal, porque né, a Carol já deu aqui aula sobre mentalização, né? Até já dei essa aula junto com ela aqui também. E olha que louco o negócio da imaginação, da mentalização. Pega isso aqui, ó, vai ser o último código aqui de hoje, depois eu só vou terminar de ler as leis. Mas pega isso aqui. Porque eu falei do entusiasmo, né? Eu falei da lei da lei 7. Desenvolva o entusiasmo. Entusiasmo, o que que é? É você pensar no seu propósito, né? Fala, pô, eu quero chegar naquilo que eu realmente desejo, que é o meu propósito. Então, para chegar lá, eu tenho que, né, gerar essa identidade aqui. A identidade da pessoa que vai atingir aquele propósito é X. Então, eu vou começar a agir como essa pessoa. E isso é agir como se já fosse, né? Então, fé é isso, né? É o firme fundamento das coisas que não vejo, né? Mas eu já ajo como se já fosse. Então, é identidade. Só que como que você desenvolve o entusiasmo? Então, entusiasmo, você vai usar a imaginação, você vai mentalizar. Então, você vai imaginar aquilo que você quer. Você não vai ficar pensando naquilo que você não quer. Você vai pensar naquilo que você quer. Ó, maior armadilha, mais uma armadilha. Só que quando você pensa, né, fala assim, então eu vou substituir aquele pensamento, daquela negatividade de que, eu não consigo, vou pensar naquilo que eu quero. Pô, legal, massa. Só que quando você pensa naquilo que você quer, automaticamente você está se conscientizando que você não tem aquilo que você quer. Aí você volta de novo no pensamento do que você não quer. Puta, olha como ferra tudo. Olha só como é importantíssimo ter força mental, gente. Disciplina. Disciplina. Entende por que eu falo sempre de disciplina, disciplina, disciplina? Eu falo, pessoal, todo mundo, falo, gente, eu sempre falo do pessoal, de banho gelado, não sei o que, tem um monte de gente agora tomando banho gelado, que veio falar para mim, Fábio, tô tomando banho gelado. Eu falo, cara, isso é o treino. O treino do banho gelado, o que que é? É você entrar no desafio sem estar tendo desafio. Né? Porque na hora que acontecer o BO na tua vida aí, ó, você já está treinado, cara, a entrar na zona de desconforto, na zona de guerra. E se você só fica aí no quentinho aí o dia inteiro, na hora que o bicho pega, você não vai conseguir fazer. E ó, todo mundo vai cair, todo mundo vai ter desafio alguma hora, ou toda hora. E se você não treina, né? Nenhum jogador profissional treina ali 10 minutos antes do jogo. Ele treina ali, ele tá treinando todo dia, horas por dia. É isso que a gente tem que fazer, gente. Treinar todo dia, treinar a imaginação, treinar tudo. Então percebam, ó, como é fácil a gente se perder no entusiasmo. Eu vou pensar então naquilo que eu quero. Pô, tô pensando naquilo que eu quero, que massa, tô imaginando aquilo que eu quero, mas puta, peraí, mas se eu tô imaginando o que eu quero, cara, eu não tenho isso. E para chegar nisso, nossa, vai ser difícil pra caramba. Olha como é a mente da gente. Olha como é a mente da gente. E sempre vai ter um ali, na verdade, sempre vai ter vários, vai ter 98 pessoas a cada 100 falando para você que você não consegue, deixa disso, né? Porque a vida, afinal, a vida é difícil pra caramba e é assim mesmo. Se você não está num grupo desse aqui de mente mestra, por isso que a lei 2 é desenvolvam uma mente mestra. Olha como essas leis são poderosas. Napoleão Hill, nós estamos falando isso aqui, tem mais de 100 anos, gente. Isso aqui já mudou a vida de muita gente aí, ó. Então, vou terminar só as leis aqui para a gente fechar a aula aqui, para a gente já ir para o nosso boot aí. Então, lei 7, alimente seu entusiasmo. Cuidado aí na hora de alimentação entusiasmo, hein? Lei 8, desenvolva o autocontrole. Tem tudo a ver, desenvolva o autocontrole. O autocontrole é o quê? É só mental, gente. Autocontrole mental. Todo o resto é ação, vem de acordo com aquilo que você pensa. O que você pensa gera emoções, que geram ações, que geram resultados. Então, o que você tem que mudar? Fica tentando mudar lá no final, meu amigo. Você tem que mudar na semente, que é no pensamento. É no pensamento. Na hora que você pensa, putz, agora não, hoje nós estamos no dia 16 de fevereiro, nós estamos no pleno verão, mas vai tomar um banho gelado aí no mês de julho, que está 5 graus. Pensou nisso aí? Já, muda teu pensamento. Disciplina, disciplina, entende? De novo, disciplina. Então, desenvolva o autocontrole. Faça sempre mais que o exigido, geração de valor. Faça sempre a mais. Você quer a mais, então faça sempre a mais que o exigido. Como é que você cresce um músculo na academia? Faça mais que o exigido. Como é que você cresce dentro da empresa? Faça mais que o exigido.
Geração de valor. Se você não puxar um ferro mais do que você já está acostumado, você não vai crescer o músculo. Então, faça sempre mais que os jiu-jitsu. Funciona em tudo. Lei 10. Desenvolva uma personalidade agradável. Desenvolva. Como que você vai conectar as pessoas aqui? Você não anda sozinho, ninguém vive sozinho, ninguém cresce sozinho. Inclusive, cresce fazendo isso aqui, ó. Eu cresço quando? Quando eu venho aqui e falo para vocês aqui, ó, gente, pô, assim, ó, solto porrada de código, vamos andar junto aqui, vamos fazer, ó, pô, usem isso aí, ó, funcionou isso aqui. Enquanto eu estou ajudando vocês a crescerem, é que eu cresço. Né? Então, desenvolvam uma personalidade agradável. Né? Desenvolvam uma personalidade agradável. Lei 10. Lei 11. Pense com precisão. Pense com precisão, seja preciso nos pensamentos, ó. A diferença entre pensar e ter pensamentos. Desenvolva a concentração. Desenvolva a cooperação, a lei 13. Lei 14. Aprenda a tirar proveito dos fracassos. Tem uma frase muito, né? Tem aquele famoso drive, né? Eu nunca perco. Ou eu ganho ou aprendo. Aprenda a tirar proveito dos fracassos. Já é uma virada de chave. Desenvolva a tolerância. Desenvolva tolerância, gestão das emoções. E por último, pratique a regra de ouro, né? A regra de ouro é aquilo, né? Faça ao outro o que você deseja para você mesmo. Então, gente, juntei um bolo de coisa aqui, né? Na verdade, era só para falar de movimento e ação, mas acho que tudo isso é importantíssimo para a gente entender o quanto que a gente ficar só no movimento não leva a gente para nada. A gente precisa ter uma direção para onde ir, e aí a gente cria uma identidade com base nisso. Aí é a mira, é o alvo. Isso é o alvo. Isso é alvo. Qual que é o meu alvo? É para onde eu vou, é o meu propósito definido e é quem eu quero ser. Aí eu já ajo como aquela pessoa que eu quero ser. Sacou? Então é isso aí, gente, ó, 5h59. Vou abrir aqui. Quem quiser aí falar alguma coisa, comentar e tirar uma dúvida, bora lá. Deixa eu ver que tem alguma coisa escrita aqui. Não sei se é só bom dia no chat. Obesidade mental, muito conteúdo e desejo por mais conhecimento. Parece bom, mas nosso cérebro não foi feito para viver em sobrecarga. Exatamente, Raquel. Não foi feito para viver em sobrecarga. Isso aí é só uma desculpa para a gente não fazer. E aí isso gera mais ansiedade. Quanto mais coisas você sabe e não bota em prática, mais ansiedade. Porque falando, meu Deus, por onde que eu começo? Né? Começa pelo começo, começa pelo que você sabe agora. Bota em prática. Você não vai ficar excelente em nada se você não praticar. Né? Seja o melhor naquilo que você se propôs a fazer. Como que você vai ser o melhor? Fazendo. É que eu falei, hábito não se cria com tempo. 21 dias para criar um hábito. Não, é quantas vezes você faz. Você pode ter 21 dias e fez 2 vezes o negócio nos 21 dias. Se você fez 200 vezes num dia, né, aquilo lá reforçou mais na tua mente. Quanto mais ação, menos obesidade no corpo, cérebro e espírito. Exatamente. Fechou, gente? Então, sem perguntas, sem comentários. Ô, Fábio, Oi, Carol. eu acho que é bem aquilo, né? Você ser produtivo e você ser ocupado são duas coisas completamente diferentes, né? Então, quando a gente pega aquela lista de 25 tarefas e olha para elas, você fala, nossa, como eu sou ocupado, né? Mas cadê o resultado? É bonito O para mostrar, negócio é né? quando você faz 2 ou 3 tarefas daquela lista no dia, você acaba se tornando produtivo. Porque no final da semana, você fazendo 2, 3 todo dia, uma hora você vai estar fazendo 5, você vai estar fazendo tudo, né? É porque Isso aí, fazer muito a bom. lista só é fazer a lista, né? E é legal, é bonito até a gente falar, nossa, estou fazendo minhas listas aqui. Né? Cuidado para não encher as listas de movimentos, né? Falei, movimentos dentro de movimentos. Falei, o movimento é importante, né? Mas sem ação não vai trazer resultado. Não vai trazer resultado. Fábio, Oi, estão me oi, ouvindo? tô ouvindo sim. Legal que você falou aí também é o seguinte, né? O cérebro, ele não foi feito para armazenar nada. Ele foi feito para criatividade. Ele tem a memória de curto prazo, de longo prazo. Então, tudo aquilo que você coloca em ação, que é o que você ensinou hoje, ele vai ficar na memória de curto prazo, nem escovar dente, almoçar, ninguém esquece dessas coisas, né? Então, essa obesidade cerebral é porque a ferramenta do cérebro é ser criativo, não é ficar guardando um livro inteiro. É o que você pratica que vai ficar ali, né? Só complementando isso aí.
Exatamente, né? Por isso que os hábitos é isso, né? O que que o cérebro faz com o hábito? Ele pega, ele automatiza, né? Ele bota de um jeito lá que você não pensa para fazer. Como que você fica E bom, né? outra, Fazendo várias vezes, né? Você não tem que pensar para fazer. por isso, se você tiver o foco e medir, metrificar os seus objetivos, né? Então, eu coloquei lá na minha parede, o que eu quero em dezembro estar fazendo. Então, eu preciso dos micros resultados. Então, se você colocar os micros resultados, vai aparecer, né? Aí, o movimento, ele não é só movimento, né? O movimento não é ação, né? Exatamente, isso é uma outra coisa que fala nesse livro também, né? Que você, né, às vezes, para você começar a metrificar, né? Pelo menos medir, para que você não quebre, né? Então, talvez coloque o seu primeiro objetivo aí como não quebrar a rotina do seu hábito, né? De você ir metrificando. Então, às vezes você vai lá no calendário, coloca lá e risca, né? Isso aí é uma coisa importante, porque você está visualizando. Imagina, hoje você coloca um, é que nem é igual a lista, né? Você vai lá, ticou, você vê o que você está fazendo, né? Você metrificar as suas ações é importantíssimo. Eu treinei hoje, pô. Nem a gente coloca lá, dia 30 de 365. Né? Você está metrificando ali o negócio que está fazendo. Então, você vai evitar de quebrar aquilo ali. Ó. Tem várias ferramentas ali que a gente pode usar para poder evitar, né, de quebrar os hábitos. Por isso que eu falei, não quebre o hábito mais de uma vez seguida. Isso aí é perigosíssimo. Se você começou a criar um hábito, perigosíssimo, porque é muito mais fácil de você parar. Fechou, gente? Só Bora. fechando mais última coisa, né? Esse grupo, ele é um movimento, mas quando as pessoas estão assistindo a aula, que elas estão mostrando resultados lá no grupo, aquilo é ação, né? Então, eu vejo esse grupo cada vez mais em ação, não só em movimento. Então, isso é o que eu falei, a gente faz um movimento, a gente entrou num movimento aqui, ó. Agora cada um tem que tomar sua ação. Pegar aqui, pô, beleza, então, já sabendo disso, vou fazer o quê? Pô, vou definir minha direção, vou definir hoje meu propósito, qual que é o desejo que eu tenho. Não tenha medo de ter desejos, gente, não tenha medo de sonhar, né? Pô, a gente precisa voltar a sonhar, pô. Precisa voltar a sonhar, não tenha medo, não. Bota no papel, mas tá difícil pra caramba. Pô, bota no papel, o que que você quer fazer de verdade? Para com isso, mano. Para com isso, vai esperar mais quanto tempo? Bota no papel, começa a andar na direção disso aí, ó. Comece a criar a identidade, comece, né, a fazer as coisas que a pessoa que tem essa identidade, né, faz. É simples assim, ó. Aí você vai criando isso. Isso vai sendo construído. Você vai ver quando você menos perceber, só que tem entre em ação. Entre em ação. Tá, Ui, pode falar, Cris, né? Cris chamou? isso, é Oi, a Cris que Cris. chamam, tudo bem? Tudo bem, Cris? Eu só queria complementar a parte da lista que nós estamos fazendo, né? Que eu aprendi, tô transbordando aí. Não sei se todos conhecem o Rafael de Medeiros, ele deu uma palestra para gente no Pior ano passado, que mexeu bastante comigo. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir. E que ele fala lá sobre as nossas tarefas, né? A gente faz, às vezes, uma lista de tarefa e coloca várias coisas que apenas a gente vai fazer uma ação durante o dia, mas nada que nos leve para o próximo nível. Então, ele nos ensina lá a gente fazer uma lista de tarefa de prevenção de dor ou produção de ganho. Eu acho que é muito importante, na nossa tarefa todos os dias, a gente colocar uma produção de ganho, que é o que vai levar a gente para o próximo nível, né? Porque às vezes a gente faz uma tarefa com um monte de coisa, amanhã eu tenho que resolver isso, tem que fazer até isso, aquilo outro, mas nada que esteja nos levando para o próximo nível. Por exemplo, a gente vai fazer o exercício todos os dias, isso está levando a gente para um corpo melhor, para uma saúde melhor, né? Um exemplo. Então, eu queria deixar isso, que às vezes eu percebo que as tarefas têm muitos movimentos, vamos dizer, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi e eu tenho buscado colocar isso em prática. Buscar pelo menos por dia, pelo menos 3 produção de ganho, e não ficar só na prevenção de dor. Aí eu queria acrescentar esse conhecimento. Top, hein? Muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo. Porque é exatamente isso aí. Porque senão a gente fica só, né? O movimento é isso, é só a prevenção de dor, né? E numa enganação, inclusive, né? É exatamente isso. O movimento Obrigada. faz isso. Obrigado a você, Cris, por que contribuição. Gente, vamos fazer o print aí já, porque tem o pessoal precisando sair já. Aí a gente fica mais um pouquinho, se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Então vamos abrir as câmeras aí.
fazer nosso O Cris, print. repete para mim, por favor. É prevenção de ganho e o outro é o quê? Evitação de dor. Prevenção de dor e produção de ganho. Som de ganho. Porque você vai fazer alguma coisa que vai te levar para o próximo nível, né? Senão a gente só fica fazendo, fazendo e não tem resultado. Muito bom, hein? Muito bom. Só aí, quem mais aqui tá? Puder abrir a câmera aí, ó. Vocês puderem, senão também tudo bem. Aí, ó, Marluce. Maravilhas da Comadre. Quem que é Maravilhas da Comadre? Universidade aqui, eu sei que é a Adriana. Adriana. Bora lá, gente, fazer a fotinha, então. Ó. Fazer nosso print aí, ó. Arruma aí os cabelos aí, ó. 3, 2, 1. Sorriso. Se ajeita aí. Vamos lá. Ué, não foi? Opa. Aí, show. Bora fazer nosso boot então, gente? Alguém mais quer comentar alguma coisa aí? Senão vamos pro boot aí, ó. Olha aí, ó. A Patrícia pôs pra gente aí as 16 leis, ó. Top, hein? Top. Então, bora lá pro boot. Se quiserem, fechem aí as câmeras se quiserem. Fique sentado, em pé. Fiquem à vontade e bora lá pro nosso boot. Fecha os olhos aí. Relaxa na cadeira. Respiração profunda e vamos lá. Bora. Te rendo graça, meu Deus, porque o Senhor é muito bom, sempre nos ouve. Obrigado porque o seu amor e a sua misericórdia se renovam a cada manhã, se renovam nessa novamente. E obrigado por esse grupo, obrigado por esse compartilhamento, por essa oportunidade de ouvir, de falar que a gente teve aqui hoje, oportunidade de aprender. E a oportunidade que a gente tem todos os dias de se colocar em movimento e principalmente em ação. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por termos braços, pernas, mente, para a gente poder fazer as coisas. E nesse dia de hoje eu quero que todo mundo aqui comece a se conectar. Hoje a gente vai se conectar aqui com o nosso mais profundo desejo. Aquele desejo que às vezes a gente deixou lá para trás, aquele desejo de criança. Será que você faz hoje aquilo que você imaginava fazer quando você era criança? Era isso que você queria, ou mesmo depois de adulto? Você só está fazendo uma coisa para cumprir uma tabela, uma coisa que te falaram que era o que tinha que ser feito. Então pense que sempre é tempo, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, sempre é tempo de fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer. O que a gente foi chamado para fazer? Aquilo que queima no nosso coração. Se queima no seu coração, é ser músico, é ser um artista, ou é ser um advogado, ou é ser um médico, e você foi fazer outra coisa. E nesse momento agora, a gente vai se conectar. Então, respira bem fundo aí, ó. Relaxa bem. E deixa vir. Deixa vir o pensamento. Não fica colocando, deixa o pensamento vir. Deixa só vir. A gente fala para a gente, né, parar de ter pensamentos e começar a pensar, mas agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai só ter pensamentos. Só deixar eles virem, mas não cola com nenhum. Deixa eles passarem relaxadamente. Deixa vir aí na tua mente aquele desejo, aquele mais profundo. Olha para aquela coisa que mexe com você. Aquela coisa que de verdade toca, que queima o seu coração. Fala, cara, se eu fizesse isso a minha vida toda, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Isso aqui é uma coisa que queima meu coração, fazer isso. Se conecta com isso. Sente como é
você viver essa experiência. Não só imaginar, mas você viver essa experiência. Você fazendo. Não importa as dificuldades que você tem, os bloqueios que você acha que você tem. Ah, se eu quero falar para pessoas, mas eu tenho vergonha, eu não consigo. Se imagina, se visualiza sentindo, fazendo isso que você quer. Como essa pessoa que você gostaria de ser, como ela age, como ela faz, onde ela está, com quem ela está, o que ela está fazendo, o que ela está sentindo. É isso que você quer sentir? Então se conecta, respira bem fundo, conecta com isso aí, ó. Não tenha medo. Não tenha medo de sonhar, não tenha medo de desejar. O desejo é a forma que Deus tem para se comunicar com você. Ele coloca o desejo no seu coração. E o não obedecer é quando a gente fala assim, isso aqui é muito difícil, mas isso aqui é uma viagem na minha cabeça, eu não vou fazer. E você não faz, você não está obedecendo aquilo que ele te chamou para fazer. Porque quando ele te chamou, ele colocou em forma de desejo na tua cabeça. Então, pega esse desejo e hoje você vai definir o seu propósito. Não importa o tamanho que ele tem, o tamanho da dificuldade que você acha que ele tem, para Deus nada é impossível, nem difícil não é, nem de longe, nem de longe. Se ele te deu esse desejo, certeza que ele vai te dar esse caminho. Se você não andou nesse caminho até hoje, é porque você ficou colocando coisas, então pega esse desejo e já se visualiza escrevendo esse desejo no papel, porque hoje, a hora que a gente sair desse boot, quero que você coloque esse desejo seu no papel. Defina esse propósito, coloque ele em detalhes. Meu propósito definido é... E você vai escrever ele com todos os detalhes. O que você quer fazer com ele? Por que você quer fazer ele? Como que ele vai ser? Como que você vai se sentir? E agora você vai ver essa pessoa que você quer se tornar, porque sempre é possível, não importa o tempo, não importa se você tem 10, 15, 20, 70, 100 anos. Sempre é tempo. Sempre é tempo. As limitações que a gente tem são só aquelas autoimpostas. São só aquelas autoimpostas. Está cheio de ferramenta no mundo, está cheio de gente no mundo, está cheio de gente para derrubar a gente, mas está cheio de gente para trazer ferramentas para nos elevar. Então, no dia de hoje, eu quero que você se eleve, quero que você se conecte naquele propósito, naquele desejo que queima no seu coração. Cada um tem um desejo. Eu falei que o propósito parece que é um negócio muito mirabolante, e é mesmo. Mas a gente não precisa ouvir nada, não precisa ouvir nenhum recado, nenhuma mensagem. A gente não precisa fazer nada daquilo que a gente não gosta. Quando a gente está fazendo isso, a gente só está fazendo o que está fora do nosso propósito. A gente não ouviu o nosso desejo. Nosso desejo. Ah, estou com desejo de comer aquela comida. Você vai lá, às vezes realiza, né? Mas e o desejo que tem no teu coração? Então, se conecta com ele, sente ele crescendo bastante aí no teu peito. Aquela chama reacendendo hoje. Você vai reacender esse propósito. E coloca no papel. Não duvide do que eu estou falando. Coloque no papel. Que esse é um primeiro movimento. Mas para que haja uma ação, você tem que ter um movimento. Então, não tem problema se movimentar. Tudo começa pelo movimento. Mas a partir disso, vão começar a gerar as ações. Então, se imagina colocando no papel o seu desejo, definindo ele. E passo a passo, gradualmente, um pouquinho por dia, a gente vai construindo, vai andando nesse caminho, vai agindo como essa pessoa que a gente quer se tornar. A gente já age agora, a gente já pensa agora como essa pessoa. E isso vai facilitar a nossa caminhada. Então, se visualiza lá, de verdade, tendo isso, e tira da mente qualquer outro julgamento, qualquer outro bloqueio de falar, não, isso aí é difícil, aí não dá certo. Dá certo, sim. Acredite, muita gente faz isso. Muita gente começou depois do que muita gente desacreditava. Então, não é idade, não é nada. É só a sua própria mente que bloqueia você. Então, respira fundo agora e se visualiza colhendo os resultados aí do seu desejo colocado em prática. E com esse sentimento, quero que você vá aos pouquinhos aí no seu tempo abrindo os olhos e esfrega as mãos aí, ó. Colar esse teu cérebro. Fala assim, ó, já é. Já é. E bora voltar a sonhar, minha gente.
Vocês sabem que o Coronel Sanders, sabe o que é o Coronel Sanders? Do KFC? Ele foi, né, abriu o negócio dele e foi ficar bilionário só depois dos 65 anos. Né? Muita gente acha que eu estou muito velho para ir atrás do meu desejo. Ele começou nos 65 anos. Até lá ele só tinha um restaurante dele lá, que quando fechou, porque passou uma estrada bem, né? Aliás, parou de passar uma estrada, a estrada onde ele tinha o restaurante mudou. Ele teve que buscar outra coisa. E aí, nessa busca dele, aí que ele gerou o KFC, né? Ele vendeu aquela receita, né, de família dele. Foi ficar bilionário, depois dos 65 anos. Ray Kroc do McDonald's também. Começou acho, com quase 60 anos. Olha que louco, né? E às vezes a gente tem menos, às vezes a gente tem mais do que isso. Mas sempre é tempo. Então não, né, não tenho medo de sonhar, gente. Não tenho medo de sonhar. Fechou? Então é isso aí, ó. Faça um excepcional dia. Bora lá, bora viver nossos sonhos, que dá certo. Dá certo, só a gente fazer. A gente tá num grupo aqui de um monte de gente que acredita. Se não acreditasse, não levantava às 5 horas da manhã para assistir uma aula aqui, ó. Beleza, gente? Então, beijos. Excepcional dia e bora lá. Beijos no coração. Beijo, bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Fechando aqui em 3, 2, 1, hein? Ah. Valeu. Falou, galera. Bom dia. Excelente dia.